Vamos iniciar. Pode voltar no final, a gente tem mais um momento para você conversar. Você está lá na frente. Bater um papo, conhecer gente nova. E esse é um dos nossos objetivos. Promover relacionamentos, comunhão. Em nome de Jesus. Hein? Pessoal lá de trás, vamos sentar. Cadê o Joe Félix? Calma. Bom demais. Isso aí. Pessoal lá de trás. Glória a Deus. Pessoal, antes da gente ofertar e dizimar o Senhor nessa noite, eu quero dar alguns recados agora de uma vez. Vem cá, Lindsay. Queria chamar também aqui o Jim e a Lorena. Galera, hoje teve o batismo das duas primeiras pessoas aqui da Lagoinha Savassi. Pessoal, vamos aplaudir bem forte, gente? Vocês não comeram hoje não? Vem cá, Jim. Vem cá, Lores. Queria que vocês contassem. Eles batizaram lá na sede porque eles não aguentaram esperar. Porque a partir de janeiro os batismos vão acontecer aqui. E batizamos duas pessoas lá. Eu queria que eles contassem em nome de Jesus. Gente, foi lindo. Foi a Carol e o Gui, né, que são fruto disso aqui, desse trabalho que a gente começou aqui, né, e eles fizeram um curso de batismo com a gente, e eles já estavam ansiosos, assim, para fazer o batismo. O nosso primeiro batismo coletivo aqui de Savassi vai ser no final de fevereiro. Vai ser lindo, vai ser um festaço, hein? Vamos comemorar esses batismos aí, essas vidas. E foi muito legal o batismo hoje, a gente pôde realmente ministrar diretamente na vida deles, porque passamos por esse processo junto com eles. Foi muito alegre, muito lindo. A gente filmou, tirou muita foto, assim, foi muito legal. A família deles estavam lá para testemunhar. Eles são os primeiros cristãos mesmo, discípulos de Jesus mesmo na família deles, né? Tanto ela na família dela, como ele na família dele. Então, assim, foi uma bênção. Os pais estavam lá para ver, testemunhar, né? E ver o que o Senhor tem feito na vida deles. E eu creio que assim será com muitas pessoas que estão aqui. Deus, nós vamos poder ouvir os testemunhos das famílias sendo impactadas, né? E todo mundo lá gritando, vai morrer, vai morrer. Ei, isso daí é um convite para você, assim, criar expectativa mesmo, de você entender que você tem um Deus que quer te chamar para se inserir no corpo dele. E aqui eu já falei, né, mano? Na Savassi ninguém anda sozinho. A igreja é de discipulado. Vamos caminhar junto, morrer junto com Cristo, mas também ser levantado com Ele, tá entendendo? Encha teu coração de expectativa, porque você tem um Deus que é muito grande, é maior que circunstância, é maior que... De Atos, 50 dias depois que Jesus havia ressuscitado, o Espírito Santo desce. Em qual dia? No domingo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja 50 dias após a ressurreição de Cristo, que era um dia de domingo. E então começa a igreja do Senhor. E eu quero dar a introdução, a mesma introdução que eu dei no primeiro dia que eu preguei aqui no live, que é a introdução do livro de Atos, porque você sabe que o livro de Atos ele é dividido em dois apostolados, o apostolado de Pedro e o apostolado de Paulo. Até o capítulo 12 de Atos fala sobre o apostolado de Pedro. Do capítulo 13 em diante fala do apostolado de Paulo, porque você sabe muito bem que em Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo, ele conheceu a Jesus no caminho de Damasco, e a sua vida nunca mais foi a mesma.
E então ele passou um tempo com os discípulos, e ele então começou a pregar o Evangelho e a plantar igrejas segundo aquilo que o Senhor havia chamado. A primeira igreja que Paulo planta é a igreja de Filipos, em Atos capítulo 16. A partir de Atos capítulo 16, e semana que vem eu vou falar mais sobre isso. No capítulo 17 ele planta uma outra igreja. No capítulo de número 18 ele planta a igreja em Corinto. Antes ele tinha plantado uma igreja em Tessalônica. E então no capítulo 20 ele havia saído de Corinto, ele havia ido para Éfeso, e de Éfeso ele chega então em Troade, que é esse texto que nós acabamos de ler. Raciocina comigo. Jesus ele foi crucificado. 3 dias depois Jesus ele ressuscitou no dia de domingo. 50 dias depois o Espírito Santo vem sobre a igreja no dia de Pentecostes, no dia de domingo. A igreja agora, no poder do Espírito Santo, ela começa a pregar o Evangelho. O primeiro sermão de Pedro, milhares de pessoas se converteram. No capítulo 9, Saulo se converte. Agora Paulo inicia o seu ministério, planta igrejas. E toda a igreja que Paulo planta, posteriormente ele volta para saber como os irmãos estão. Ele não simplesmente escreve cartas depois que ele planta essas igrejas, mas ele volta porque ele se apega muito aos irmãos, ele tem um carinho por aquelas pessoas, e ele volta então a Troade. Na sua segunda viagem missionária, ele tinha passado por Troade, mas ele não havia pregado o Evangelho. Na sua terceira viagem missionária, ele havia plantado uma igreja naquele lugar. E agora ele retorna àquele lugar e passa naquele lugar uma semana, 7 dias. E esse texto que nós acabamos de ler, ele diz no primeiro dia da semana. Algumas versões já são bem claras dizendo que era domingo. E Paulo então entra naquela igreja, aquela igreja que ele havia plantado alguns anos atrás. E ele começa a expor o seu sermão. E eu queria que você acompanhasse pausadamente comigo esse texto novamente. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão. Pensa comigo. Imagina se o apóstolo Paulo fosse pregar aqui nessa noite. Não havia lugares aqui, porque ele já tinha uma carreira ministerial de sucesso. As pessoas já conheciam ele como homem de Deus e cheio do Espírito Santo, e é ele que prega naquele dia. A igreja se enche. Ainda por cima era dia de ceia. Irmãos, todo culto é uma bênção, mas culto de ceia parece que a gente fica mais aberto. Se você não sabe, hoje é dia de ceia, viu, irmãos? E Paulo então chega naquele primeiro dia da semana, num dia profético, no dia em que Jesus havia ressuscitado, e no domingo também que o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, e exatamente no domingo que Paulo começa a pregar naquela igreja em Troade. E ele começa a expor o seu sermão. Era dia de ceia. E o texto diz para nós aqui, a partir do versículo de número 9: havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Sabe o que eu acho interessante desse texto? Que no capítulo 9 diz que o menino adormeceu. Mas no versículo de número 8, a Bíblia faz questão de relatar para nós que havia muitas luzes no cenáculo, ou seja, ele não dormiu porque o ambiente não estava como da Lagoinha Savassi, propício ao sono, escurinho. Não! O texto diz no versículo de número 8
que havia muitas luzes no cenáculo. E no versículo de número 9 diz que esse jovem estava no terceiro andar, sentado numa janela, e ele cai em um sono profundo. Agora raciocina comigo. Era Paulo que estava pregando aquele dia. Era culto de ceia. E aquele jovem então, ele vai lá para o terceiro andar e ele senta numa janela. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero pregar nessa noite um tema, um texto, uma mensagem que tem como tema imagem e ação. Quantos aqui já jogaram imagem e ação? E é sobre a imagem que eu quero falar hoje. Na semana que vem eu quero falar sobre a ação. Ele estava sentado na janela. E agora nós vamos iniciar o sermão falando sobre imagem. Pensa alguém sentado numa janela. Ele tem uma visão de dentro e uma visão de fora. Ele tem uma imagem de dentro daquilo que Deus estava fazendo, mas ele tem uma imagem de fora de tudo que estava acontecendo no mundo. E ele sentado naquela janela, vendo essas duas imagens. Por que você acha que as empresas de publicidade, de marketing, investem tanto em imagens? Você passa na frente de uma empresa de turismo, aí você vê um banner grande com uma praia afrodisíaca, linda, maravilhosa. Você nem olha o preço, você já se sente naquela praia, pegando um sol, tomando uma água de coco. Por quê? Porque toda imagem puxa você para dentro dela. Toda imagem puxa você. Seja novela, seja propaganda, seja um banner que você vê, seja uma janela que você está sentado. Aquele jovem, no contexto de Paulo pregando, não era nenhuma outra pessoa, era o apóstolo Paulo. Era dia de ceia. E o texto deixa claro para nós que Paulo estendeu o seu discurso. Agora imagina o fogo que estava caindo naquele lugar. Imagina como o Espírito Santo estava se movendo naquele lugar. Dia de ceia, Paulo pregando, ele precisa estender o seu discurso. E é nesse contexto que um jovem como nós está sentado numa janela e adormece e cai morto do terceiro andar. Ele tinha duas visões. Ele tinha duas imagens. E você sabe muito bem que janela é um lugar de distração. Quando você está numa janela, você se distrai, porque você é dividido por aquelas duas imagens. A primeira pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é: qual imagem tem puxado você? Qual imagem tem atraído o seu coração? Ah, pastor, misericórdia. Irmão, mentir para mim. Várias imagens têm me puxado. A gente que não vigia para ver se aquela moça com a roupa curta que passa não nos puxa um olhar, se aquele contexto mundano nos puxa, se as situações que estão ao nosso redor também nos puxa. E muitas das vezes nós estamos como aquele jovem, sendo atraído por uma imagem, e automaticamente isso gera uma ação. Porque a imagem puxa você para dentro dela. O Senhor coloca diante de nós duas imagens.
nós temos a oportunidade de sermos atraídos por aquilo que agrada o Senhor, por aquilo que é de Deus, pela palavra, pelo relacionamento, pela comunhão, por relacionamentos saudáveis. Mas não conseguimos fugir das imagens do mundo que muitas vezes nos atraem. Imagens que talvez não nos fazem pecar, mas imagens que muitas vezes faz com que eu e você percamos a vontade de orar. Imagens essas que a gente não vê, mas que a cada dia ela tem trabalhado a ponto de fazer com que eu e você não se dedique à leitura da palavra. A imagem do WhatsApp, a imagem da internet, a imagem do programa de televisão, essa imagem que nos atrai e sem percebermos sentamos numa janela e talvez não caímos em uma queda morto, mas há a possibilidade de estarmos mortos ainda sentados na janela, sentado numa janela sendo atraído por imagens que nos puxam. E muitas vezes nós não reparamos que é essa imagem que tem atuado diretamente no nosso relacionamento pessoal, de leitura, de jejum, de comunhão, de oração. Porque na vida de Eutico, o diabo não usou outra coisa senão uma imagem. O interessante é que Eutico era um crente. Era um jovem que estava na vida da igreja, conhecia Jesus, ele estava no culto. Era Paulo pregando dia de ceia. Estende o seu discurso devido à atuação do teu Espírito, porque o Espírito Santo era tão nítido naquele lugar, que quando ele cai morto, Paulo, ele não deixa ele morto. Aquele jovem sai dali vivo, pois pelo poder do Espírito, através da vida de Paulo, Paulo cura aquele jovem.